Agora eu quero falar com você sobre os sinais da graça, porque há sinais de quem foi alcançado pela graça. Esse é o tema da pregação de hoje. Porque, você sabe, eu estava vendo um vídeo essa semana de uma pessoa com 2 camisetas do Brasil. Uma que é a que o jogador usa e uma que é comercializada. Porque essa que é comercializada não é o que o jogador usa. Porque a que ele usa é uma outra que tem outras observações e assim por diante. E aí ele também foi para uma falsa. Então tinha 3 camisetas. A que o jogador usa em campo, a original, a autêntica e a falsa. E aí ele foi mostrando os detalhes. E você sabe, a autenticidade é provada pelos sinais. Então o selinho da camiseta aqui atrás, por exemplo, é um da camiseta autêntica. Da falsa já é outra. A costura, onde tem as 5 estrelas, é um tipo na original, na autêntica. E na falsa é outro tipo, que inclusive eles estavam mostrando que incomoda e assim por diante. Então você sabe, os sinais são importantes para provar a autenticidade. Da mesma forma é a graça. Como é que você sabe se você vive na graça? Há sinais. Então hoje eu quero falar sobre sinais de quem foi alcançado pela graça. As pessoas, à medida que vai passando o tempo, elas vão ajustando Deus para a realidade delas. Então eu estava vendo uma entrevista de uma apresentadora muito famosa, hoje já não é mais apresentadora, mas durante muitos anos ela apresentou programas infantis. Aí ela estava dizendo: o meu Deus é o Deus do amor, é o Deus que aceita isso, aceita aquilo, aceita. Quer dizer, ela produziu um Deus e ajustou Deus para a necessidade dela. Mas eu quero dizer para você que existe na Bíblia 2 formas de se servir a Deus. Ou é com base no Velho Testamento, que é a lei, ou é com base no Novo Testamento, que é a nova aliança. Portanto, quem serve a Deus com base no Velho Testamento, ele tem que seguir leis, e à medida que essas leis vão sendo seguidas, ele pode ser ou abençoado, ou ele pode sofrer e assim ele ser amaldiçoado. Receber ali por conta de não ter alcançado algumas leis, então ele é penalizado. Essa é a lei, é assim que nós vemos no Velho Testamento. Então, os 10 mandamentos que está lá na Bíblia, resume outras 160, 180 leis e preceitos, que o povo de Deus deveria seguir para agradar a Deus. Então, como que servia a Deus no Velho Testamento? Eu conhecia as leis, então eu seguia as leis. Mas se eu errasse em uma das leis, eu era condenado por todas as outras. Então na Bíblia o tempo inteiro fala sobre isso, sobre seguir as leis. Por que aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, está lá na Bíblia a história dela? Porque segundo a lei ela não podia nem sair de casa, porque ela era considerada impura. Uma mulher nos dias de menstruação, ela era considerada impura pelas leis. E assim, ninguém podia sentar aonde uma mulher menstruada tivesse sentado. O marido não podia dormir com a esposa nos dias que ela estivesse menstruada. Então tinha leis, regras, e essas regras deveriam ser cumpridas. Aquela mulher não podia sair da casa dela. Se ela saísse da casa dela e alguém soubesse que ela estava sofrendo com hemorragia, era lei pegar essa mulher, levar ela para fora dos portões da cidade e apedrejá-la. Então um filho que desonrasse o seu pai, era lei que ele deveria ser apedrejado e morto. Por isso que na história do filho pródigo, lá em Lucas no capítulo 15, quando o pai vê o filho pródigo que havia desonrado a ele chegando, o pai corre até o encontro do filho. Lembra disso? Quem lembra desse texto? Ele corre até o encontro do filho. Por quê? Porque os vizinhos, ao ver o filho chegando, e esse filho que tinha sido um filho que não havia honrado o seu pai, os vizinhos naturalmente pegariam a pedra e arremessaria a pedra em direção ao menino, matando o menino. Mas quando o pai corre ao encontro do filho e o abraça, é exatamente para que o pai seja um escudo, porque o menino, segundo a lei, merecia a morte. Então era assim que servia a Deus no Velho Testamento, seguindo as leis.
Se uma lei não fosse seguida, ele tinha um problema. Eu já contei algumas leis aqui absurdas que tinha. Uma das leis mais extraordinárias que tinha era quando o marido achava que a esposa, que era judia, né, os dois judeus, estava traindo ele. Então ele tinha dúvida se a mulher estava traindo ele. Ele levava a esposa até a frente do sacerdote. O sacerdote, que servia a Deus dentro do tabernáculo, pegaria pó do chão do tabernáculo e jogaria o pó na água. E ela tinha que tomar a água com o pó do tabernáculo. Se ao tomar a água com o pó ela passasse mal, era sinal de que realmente ela estava traindo ele. Se ao beber nada acontecesse, era sinal de que não tinha problema nenhum. Era uma lei. Então eles seguiam leis, e essas leis foram dadas pelo Senhor. Mas tinha um objetivo, as leis. Era que o homem percebesse que era impossível de cumprir as leis e corresse para Deus. E falasse: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. É muito difícil, como que eu vou cumprir todas as leis? O objetivo da lei, no Velho Testamento, era mostrar o caráter de Deus. Então isso provava que tipo de Deus era, qual era o caráter de Deus. E mostrasse que o homem não tinha condição de cumprir as leis. Assim o homem recorreria para o Senhor em busca de misericórdia e graça. Amém? Quantos entenderam aqui? Essa era a conduta no Velho Testamento. Servia a Deus assim no Velho Testamento. Vê se tem alguém do seu lado dormindo aí. Fala para ele: acorda, irmão. Olha aí para o lado. Amém? Eu tenho déficit de atenção. Se eu perder a atenção para mim voltar depois, aí quando eu vejo alguém dormindo, eu quero olhar para o outro lado, mas eu fico igual um imã. E fica assim a minha cabeça: você vai deixar ela dormir no seu culto? Você vai deixar? Você vai deixar? Aí eu não consigo, eu tenho que falar. Os irmãos me suportam assim? Amém? Mas aí tem também a nova aliança. Como que você serve a Deus na nova aliança? Na nova aliança, acabou a lei? Não, a lei existe. Só que tem um detalhe: Jesus veio e cumpriu com todas as leis em seu favor. Deu para entender? Então, é impossível que o homem cumpra as leis. Então veio Jesus, cumpriu a lei e deu para você o benefício das leis cumpridas por ele. É assim a nova aliança. Então é isso que nós pregamos aqui praticamente todo domingo, de maneira diferente, para que você sirva a Deus com leveza e com conhecimento. Porque é impossível você sentir antes de conhecer. Você só sente depois de conhecer. Então eu estava conversando com o irmão na porta, eu falei: está vendo aquele homenzinho passando ali? Ele deve estar indo pegar o trem. Você se sente amado por ele? Daí ele: não. Por que você não se sente amado por ele? Porque você nem o conhece, e ele não conhece você. Aí o pai dele estava aqui. Aí eu falei: olha para trás, aquele homem ali de óculos, camisa branca, quem é ele? É meu pai. Você se sente amado por ele? Me sinto. Por quê? Porque você o conhece. Portanto, é impossível você sentir antes de conhecer. Primeiro você conhece, depois você sente. Então, domingo após domingo, nós falamos aqui que você é amado, que você é filho, que você foi totalmente perdoado, para que você tenha o conhecimento e aí você comece a se sentir de acordo com aquilo que você conhece. Então é impossível alguém sentir sem conhecer. Você não vai sentir-se amado antes de você saber que você é amado. Então todo domingo você é filho, você é amado, você foi perdoado, para que na segunda você viva de acordo com aquilo que você conheceu, e aí você se sinta amado, você se sinta perdoado. Eu fiquei feliz vendo a postagem dos irmãos, né, de algumas pessoas, e aí um irmão acabou de ir no encontro, vivia no mundo, fazia tudo errado, aí ele colocou lá uma foto do livro de consolidação e escreveu assim: sou filho, sou amado e sou perdoado. Eu falei: glória a Deus, ele está entendendo, está se sentindo assim, mas é impossível sentir sem antes
Conhecer. Por isso que todo domingo nós buscamos falar para que você conheça. E aí, como você conhece, você se sinta. Aleluia. Tudo isso aqui foi a introdução, agora eu vou pregar. Amém? Estou pregando bem, irmãos? Então a Bíblia fala sobre os sinais de alguém que foi alcançado pela graça. E o primeiro sinal de alguém que foi alcançado pela graça está lá em Lucas no capítulo 7. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou explicar para você. A Bíblia fala assim que tinha um homem que era fariseu. O que é um homem fariseu? Cumpridor de lei. Então um fariseu é alguém que olha para si e pensa: eu mereço receber porque eu cumpro todas as leis e os preceitos estabelecidos lá no Velho Testamento. Ele chama Jesus e diz para Jesus assim: vai jantar lá na minha casa? Eu já gostei disso, né? Porque jantar na minha casa é uma bênção, né? Chamar, convidar, vai jantar na minha casa. Jesus foi jantar na casa dele. Mas a Bíblia diz assim, põe para mim Lucas 7,37. Diz assim: naquela cidade morava uma mulher de má fama. Repete comigo: mulher de má fama. 1, 2, 3 e... mulher de má fama. O que é uma mulher de má fama? Quer dizer, ela é conhecida de uma forma muito ruim. Tinha uma mulher de má fama, ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e foi até lá. A mulher de má fama. A Bíblia diz que quando chegou lá, ela quebrou o vaso de alabastro, lavou o pé de Jesus com perfume e chorava aos pés de Jesus. Aí é interessante, versículo 39. O fariseu pensou, olha lá o versículo 39. Quando o fariseu viu essa cena da mulher de má fama, ele pensou assim. Olha o que ele pensou. Tem muita coisa que a gente não fala, irmãos. Mas o bom é que Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Ele pensou o seguinte: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Quer dizer, o que ele está pensando? Na minha casa ele pode entrar, sentar na minha mesa, ele pode comer da minha comida, ele pode, mas deixar essa mulher de má fama tocar no pé dele? Que absurdo! Aí olha a continuação, versículo 40. Jesus então disse ao fariseu: Simão, Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida. A um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual vai estimá-lo mais? Então o que ele está dizendo? Simão, tem 2 homens. Um deve 500 reais, o outro deve 50 reais. Nenhum podia pagar. Então esse homem perdoou os 2. Qual dos 2 vai tê-lo em autoestima? Qual dos 2 vai ser mais grato? O que devia 50 reais ou o que devia 500 reais? O que você acha, você que está me ouvindo? Quem que vai ficar mais grato? O que devia 50 ou o que devia 500? O que devia 500. Vai ficar mais grato. Por quê? Porque 500 é muito maior. Vamos fazer de 5 mil. 5 mil e 50 reais. Qual que vai ficar mais grato? Para você juntar 5 mil reais não é fácil. Para você juntar 50 reais é muito mais simples. Se você tiver um amigo próximo de você, de repente você consegue 50 reais. Aí ele pergunta: qual dos 2? Aí ele respondeu no versículo 43: eu acho que aquele que foi mais perdoado, o que tinha uma dívida maior. Respondeu certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você nem me ofereceu água para lavar os meus pés, porque era comum lavar os pés estavam sujos. Você nem ofereceu água para me lavar os pés. Ela está lavando meus pés com lágrima. Quando eu entrei aqui, você nem me beijou para me cumprimentar, que também era hábito. Mas ela está aqui, ó, aos meus pés.
Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, mas ela derrubou todo o perfume nos pés. Versículo 47. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Quer dizer, quem muito pecou, muito é grato, porque foi muito perdoado. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque aquele homem, ele julgava que ele não tinha tanto pecado assim. Então ele pensa, puxa vida, como é que ele deixa essa mulher de má fama tocar nele? Olha só quem ela é. Tudo bem ele vir na minha casa, tudo bem ele comer a minha comida, porque eu não tenho tantos pecados, mas ela tem. É o que acontece muitas vezes, quando nós julgamos outras pessoas, e aí olhamos alguém e falamos, nossa, como pode, olha aí, virou um transexual, pôs seios, cortou o pênis, fez, meu Deus, esse aí não tem mais jeito. Como é que Jesus vai dar uma chance para esse aí? Você ficou constrangido que eu falei cortar o pênis? Parece que alguém ficou meio rindo, meio fragilizado, falou em cima do púlpito. Você sabe que Deus fez o nosso corpo todo, né? Alguém pode pensar, Deus fez a cabeça, Deus fez o braço, mas na hora de fazer o órgão genital, falou, diabo, é a sua vez. E eu nem ponho a mão nisso, foi Deus que fez, irmão. Aí alguém pode pensar, nossa, para esse não tem mais jeito. Mas na minha casa, Deus vem, porque eu sou um anfitrião. Não, irmão, eu quero dizer para você que diante de Deus, todos pecaram. Todos pecaram. Aí uma pessoa que passou por situações terríveis, que foi um ladrão, que foi um bandido, que foi, seja lá o que de pior você pensar que alguém possa ter sido, eu quero dizer que muitas vezes essa pessoa é a que ama mais, sabe por quê? Porque é a que foi mais perdoada. Portanto, qual é o primeiro sinal de alguém que foi alcançado pela graça? Amar. A pessoa ama, porque ela foi amada pelo Senhor. Então ela olha e fala, eu que sou de má fama, eu que não sou bem vista por ninguém da minha cidade, eu que não sou bem vista por ninguém do meu bairro, o Senhor me aceitou, como então que eu não vou viver minha vida para Ele? Mas alguém que olha para si e pensa, não, o máximo que eu faço é contar uma mentirinha de vez em quando. Não, o máximo que eu faço é, sei lá, meus pecados é muito tranquilo, eu sou uma boa pessoa. Eu quero dizer que você está enganado, porque aquele que pecou mais, ama mais. Portanto, a primeira marca de alguém que foi perdoado e alcançado pela graça é o amor. Sempre tem amor. Sempre ama, está disposto a amar, a dar outra oportunidade, como diz lá em Coríntios no capítulo 13, o amor tudo suporta, o amor tudo aguenta, o amor dá a segunda chance. Você sabe, irmãos, nós amamos, não é porque nós somos bons, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Como nós fomos amados e aceitos pelo Senhor, então nós também amamos e damos a segunda chance. Deixa eu te falar uma coisa, antes que você pense de forma errada, que diante do que eu disse, nós separamos, irmão, o pecado do pecador. A Bíblia diz que em uma ocasião, Pedro falou para Jesus ter pena de si próprio. Então Jesus olhou para ele e falou assim, arreda-te de mim, Pedro. Arreda-te de mim quem? Satanás. Então, para longe de mim, Satanás. Mas Pedro, vem para perto de mim. Por quê? Porque Jesus separa o pecado do pecador. Nós separamos o pecado do pecador. Nós não endossamos o pecado, mas nós amamos o pecador e tem uma nova chance, tem uma nova oportunidade. Não importa o que você fez, o Senhor te dá uma nova oportunidade, porque o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério, irmãos. Então sempre tem uma nova oportunidade. Eu sei que de repente para nós que, ou a grande maioria, né, que é homem trabalhador, mulher que cuida dos seus filhos, que está ali entregando o que tem de melhor, quando você pensa em alguém que tem pecados absurdos, a nosso ver, você pensa, não, esse aí não tem chance.
tem chance. O Senhor, quando estava na cruz, deu uma oportunidade para um ladrão. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Puxa vida, olha, se o Senhor dá oportunidade, irmãos, nós continuamos dando oportunidade. E se você faz parte dessa igreja, eu quero dizer para você, o seu pecado não te torna diferente de ninguém. O seu pecado já foi vencido pela cruz de Cristo, e o Senhor te aceita, te recebe e sempre te dá uma nova oportunidade. A Bíblia continua falando sobre outro sinal de alguém que foi alcançado pela graça. Aquele que foi alcançado pela graça perdoa. Mateus 18, 23 diz assim, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxe um que devia milhões de moedas de prata. Não é 1000 não, é milhões. Então ele trouxe. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, que é o rei, ordenou que fosse vendido como escravo e empregado, a sua esposa e seus filhos, fosse vendido também o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Ele não se negou a pagar, eu vou pagar tudo. Mas olha o versículo 27. Esse é o rei misericordioso. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Então quer dizer, tem um rei, ele é dono do ouro, dono da prata, e tem lá um súdito que faz parte do seu reino, que está devendo milhões, muitas moedas, mas ele não pode pagar. Então o rei diz o seguinte: isso é justiça. Você pegou emprestado, está devendo. Então agora você vai ser empregado. Você vai ser preso, seus filhos, sua esposa, vai todo mundo trabalhar como escravo. Aí o súdito que vive nesse reino e está em débito, fala: tenha compaixão de mim, eu vou te pagar, mas me dá uma oportunidade. O rei, sabendo que a dívida dele é impagável, não tem como ele pagar milhões de moedas de prata, não tem jeito. O que o rei faz? Você está perdoado, você está livre, você não deve mais nada. Como você acha que esse homem foi embora? Feliz da vida. Puxa vida, fui perdoado, eu não preciso mais pagar. Chegou em casa, avisou a esposa, os filhos: eu fui perdoado. Mas aí ele está andando pela rua e ele encontra alguém que devia para ele. E a Bíblia diz que ele pega essa pessoa pelo pescoço e começa a enforcá-lo, e dizendo: me paga o que você me deve. As pessoas vendo isso, sabendo que ele foi perdoado pelo rei, fez o quê? Foi lá falar para o rei: você não perdoou a dívida daquele ali? Então, ele foi perdoado, mas ele não está perdoando quem está devendo para ele. Aí o que o rei faz? Chama ele aqui. Aí ele volta: você me devia milhões, não devia? Devia. O reino é meu, não é meu? É. Eu sou o rei, não sou? É. E por que você foi cobrar o outro apertando o pescoço? Por que você não perdoou ele também? Por causa disso, você vai ser preso e vai ficar lá até que você pague o que você deve. Você vê que interessante. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Essa é a marca de alguém que recebeu o favor do Senhor, marca de quem vive na graça: perdoa. Esse personagem aqui, ele recebeu perdão, sim ou não? Recebeu. Ele recebeu a graça do Senhor, mas sabe o que ele fez? A Bíblia mostra para nós que ao invés dele usufruir daquilo, ele anulou a graça. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Esse ponto é tema para uma outra pregação, mas eu quero falar para você: é possível anular a graça. O rei foi gracioso com ele, portanto espera que ele também tenha gratidão e tenha disposição para perdoar, porque essa é uma marca de quem foi alcançado pela graça. Sabendo que ele não merecia, agora ele replica isso e ele perdoa. Ele não anda ofendido, ele perdoa. Por quê? Porque ele sabe que ele foi perdoado. Mas aí, esse homem, ao invés dele perdoar, o que ele faz? Ele vai lá cobrar. Aí sabe o que acontece? Ele
anula a graça que foi recebida. Como eu disse, todo domingo eu prego aqui sobre favor, graça. Há favor e graça sobre a sua vida. Mas é possível anular isso. Põe para mim, por favor, Gálatas 2:20. Diz assim, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo. Ou melhor, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Por que ele está dizendo aqui, não anulo a graça de Deus? Porque é possível anular a graça de Deus. Portanto, você não vive mais na lei, você vive na graça, no favor. Você não precisa cumprir leis para ser abençoado. Você é abençoado porque Cristo cumpriu a lei e nós ficamos com o benefício dessas leis que Ele cumpriu. Mas é possível você anular a graça. Quando que você anula a graça? Quando você deixa de perdoar quem te feriu, por exemplo. É o que a Bíblia diz. Ele recebeu o perdão e ele estava livre, mas ele não replicou o perdão que ele recebeu. Então você vê o que acontece com ele. A Bíblia diz que ele volta para o rei e o rei diz: agora você vai ser preso. Quer dizer, o rei tem graça para dar, mas aquele homem anulou a graça. Quero dizer para você que você serve a um Deus gracioso, que abençoa, que dá, que tem para você sobrando, mas nós podemos anular a graça. Ele não fecha as mãos, nós é que anulamos a graça. E você sabe, quero dizer uma coisa para você: metade do problema das pessoas está relacionada à falta de perdão. Não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, porque alguém realmente te feriu. Alguém realmente fez algo contra você que foi dolorido. E aquela pessoa está em débito com você, e ela deveria pagar o débito. Quando isso não acontece, então você fica o quê? Ofendido, ofendida. E aí, essa ofensa faz com que você entre no quê? Na justiça própria. E toda vez que alguém entra na justiça própria, deixa de viver o favor e a graça do Senhor. Por que esse homem ficou preso? Sendo que ele já tinha sido perdoado. Porque ele anulou a graça. Todo mundo que anula a graça, volta para a prisão. Fica preso. Eu converso com irmãos, muitas vezes vocês viram aqui, esses dias atrás, nós apresentamos 22 pessoas que está caminhando conosco, que vieram de outras igrejas, por algum motivo. Nós não ficamos pesquisando os motivos, mas vieram de outras igrejas porque mudou de bairro, vieram de outras igrejas porque teve problema na outra igreja fechou, outra igreja deixou, N motivos. Mas muitas vezes alguns irmãos vêm caminhar conosco dizendo o seguinte: eu estava naquela igreja e fui ferido. Fiquei muito magoado. O pastor traiu a esposa. O pastor que liderava abandonou o rebanho. São vários motivos. Mas sabe, enquanto essas pessoas não perdoar e seguir, elas ficam presas lá em quem ofendeu elas. E como a Bíblia diz, deixam de viver o favor de Deus, a graça, porque anula. Paulo diz: não anule a graça de Deus. É possível você ser crente, convertido e anular a graça. Aí quem anula a graça, vive de que maneira? Tendo que fazer coisas para Deus para ser aceito. Então não acaba nunca. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguém falou para mim esses dias: ah, pastor, eu oro, mas eu não oro o suficiente. Irmão, eu quero te perguntar: quem ora o suficiente? Outra pergunta: quanto é orar o suficiente? Aonde que está? Orar de 3 horas é o suficiente? Orar 1 hora é o suficiente? Quem é que ora o suficiente? A pessoa que vive na lei, ela vive atormentada, porque ela pensa: meu pneu furou porque eu não orei o suficiente. Meu casamento está indo ruim porque eu não jejuei o suficiente. Eu estou com um problema na minha vida financeira porque eu não fui no culto o suficiente, porque eu não fui orar na segunda o suficiente.
Quero dizer para você, meu irmão, que isso é viver na lei. E você não vive mais na lei, você vive na graça. O que é viver na graça? O Senhor fez, o Senhor abençoou e deu para mim o benefício. É como se eu devesse e fui para o juiz. E o juiz então pergunta para mim: você tem um advogado? Tenho, está aqui do meu lado. Quem é? O nome dele é Jesus, ele é meu advogado. O juiz do lado de cá olha e fala: olha, mas vendo o seu processo, você tem culpa no cartório. E o advogado, sendo um advogado justo, o que ele vai dizer? Realmente ele tem culpa. Então o juiz do lado de cá fala: a sua sentença é prisão e depois morte. O meu advogado, que é Jesus, olhando, fala: realmente o que ele fez é muito grave, ele tem que ser preso e morto. O juiz pergunta: advogado, tem alguma coisa para dizer? O advogado diz: tenho. Então diz o que você tem para dizer. Ele merece a morte, ele merece ser preso, ele merece tudo que o senhor está falando. Só que tem um detalhe: a partir de agora eu entro na frente dele e tudo que era para ele vai ser para mim, e eu vou receber tudo que ele devia receber. O juiz fala: mas você tem certeza disso? Você sabe que ele vai ser preso e posteriormente a morte o aguarda. Jesus, que é o meu advogado, diz: eu sou o advogado dele e tudo que é para ele, a partir de agora é para mim. Então daqui, dessa reunião, eu saio direto para a prisão, mas ele sai direto para receber a minha vida. Portanto, eu fico com as acusações, eu fico com o delito, eu fico com a prisão, eu fico com a pena de morte, e ele sai daqui com a vida que eu tenho. Qual é a vida que Jesus tem, irmão? Jesus teve falta de alguma coisa enquanto estava na terra? Você vê algum momento Jesus falando: eita, que fome, mas não tem um pão aqui? Não, muito pelo contrário. Onde Jesus estava tinha pão e peixe sobrando. Você vê Jesus em algum momento falando assim: tem que pagar imposto, mas não tem dinheiro aqui? Não. Uma ocasião alguém falou: Jesus, você tem que pagar imposto. Ele falou: eu não tenho uma moeda aqui, mas pesca um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Quer dizer, tirava moeda de dentro de peixe. Jesus não tinha falta Jesus foi em algum momento atormentado por espírito maligno? Não, nenhum momento. Então quer dizer, Jesus recebe as acusações, Jesus recebe o dano que era para mim, e eu saio dessa reunião junto do juiz com a vida de Jesus. É isso que aconteceu com você, meu irmão. Isso que é o favor e a graça. Ele fica com a minha morte, ele fica com a minha pobreza, ele fica com as acusações que é sobre mim, são verídicas, e eu saio com o quê? Com a vida dele. Eu recebo a vida de Jesus. A partir de agora, quando eu saio daquele tribunal, as pessoas olham e falam assim: mas você matou, eu vi você matando, você roubou, você traiu, você mentiu, você... Aí eu digo o quê? Realmente eu fiz tudo isso, mas meu advogado é bom, e ele ficou com tudo isso, e agora esse carro que é do meu advogado é meu. Essa mulher que é do advogado é minha. Os filhos do advogado é meu, porque o advogado ficou com a minha dívida e eu recebi a vida do meu advogado. Isso que é graça e favor, irmão. Mas é possível anular isso. Quando que você anula? Quando você não perdoa, aí você volta para a acusação. O rei diz: o advogado não pode cumprir. Você vai cumprir, porque você não replicou o que você recebeu. Olha que coisa séria. Portanto, o primeiro sinal da autenticidade de alguém que recebeu a graça, alguém que foi alcançado pelo favor, primeiro, é amar. E ele não ama como um mandamento. Qual que é o primeiro mandamento, você sabe? Quem sabe qual é o primeiro mandamento? Você vê que poucas pessoas sabem. Amar o Senhor acima de todas as coisas, não é isso? O primeiro mandamento? Como é que você vai ser justificado se você não conhece nem o primeiro mandamento? Não dá. Primeiro mandamento é: ame ao Senhor. Mas aqui Jesus muda. Jesus diz o seguinte: você foi perdoado, por isso você ama o Senhor. Primeiro vem o perdão, depois vem o amor. O Senhor não perdoa pelo volume do seu amor. O volume do seu amor vai crescendo quando você vai tendo revelação de quanto você foi perdoado.
A primeira marca de alguém que foi alcançado pela graça é o amor. A segunda marca, o segundo sinal de alguém que foi alcançado pela graça é o perdão. E a terceira marca de alguém que foi alcançado pela graça é que essa pessoa se torna generoso. E aí você vai lembrar facinho da história que nós falamos semana passada de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu, como você já ouviu, era corrupto, era o Zaqueu Vorcaro. Se ele tivesse um sobre... Você está acompanhando aí, né? As notícias. Corrupto. Ele era odiado, porque ele era um judeu. Preste atenção, ele era um judeu que trabalhava para o governo romano e cobrava dos seus irmãos judeus o imposto. E por que os judeus pagavam imposto? Porque Roma veio com todo o seu poder bélico, veio com toda a sua força e disse: agora Jerusalém é de Roma, e aquilo que era de vocês é nosso, então agora vocês pagam imposto para morar no que é nosso, vocês pagam imposto. E quem cobra imposto? Zaqueu. Era o chefe dos cobradores de impostos, sendo ele judeu. Portanto, eu imagino que Zaqueu cobrava imposto dos seus tios. De repente cobrava imposto para Roma até da mãe. Eu sei, mãe, que você ganha aposentadoria, e eu vim aqui buscar o imposto sobre a aposentadoria da mãe. Eu sei, tio cobrava, ele era odiado. Aí Jesus vai e diz: desce que eu vou dormir na sua casa. Imagina, olha aqui para mim, irmãos. Imagina que vem um visitante aqui, e ele é muito rico. Pensa numa pessoa de Mauá que é muito rica. Aí ele está aqui no culto. Aí eu falo para ele o seguinte: eu sou o pastor aqui, e eu vou na sua casa jantar, e você prepara toda a seus filmmakers que você pode pôr na rede social, de eu jantando na sua casa. Aí você que é anfitrião pensa assim: sou anfitrião há 2 anos, pastor nunca foi na minha casa. Sou líder aqui, nunca fez uma visita. Deu um furúnculo aqui, ó, que eu estava mancando. Ele nem perguntou para mim o que foi. Mas na casa do rico de Mauá ele vai. Você ia pensar isso? Não, né? Você me ama, não me ama? Você não ia pensar isso de mim, não é? Mas pensaram de Jesus. O povo começou: olha lá, olha onde ele foi. E se eu andasse de helicóptero tem rico em Mauá que tem helicóptero, viu? Aí eu estou no helicóptero lá do rico filmando a igreja estou andando de helicóptero aqui, ó, com essa pessoa aqui, ó, a nossa igreja ali. Aí você lá que nunca andou nem de avião, da Latam, pensa: olha o pastor andando de helicóptero. Na minha Brasília ele nunca entrou. Meu Fusca ele nunca entrou. Mas isso aí não acontece aqui, é só em outras igrejas. Amém, irmãos? Mas daí começaram a reclamar de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus dormiu na casa de Zaqueu. Põe para mim Lucas 19:8. No dia seguinte, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí o próximo versículo, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Quer dizer, hoje houve salvação porque ele deu metade do que ele tinha, é isso? Presta atenção, já estou acabando. Olha aqui para mim, olha para cá. A Bíblia diz que ele era corrupto, ninguém gostava dele. Jesus dorme na casa dele. No dia seguinte, ele acorda e diz: do que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres, e de quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes o tanto que eu roubei. Aí a próxima fala de Jesus: hoje entrou salvação aqui. Ué, por que Jesus diz hoje houve salvação aqui? Porque ele comprou a salvação? Não, sabe por quê? Porque uma das maiores marcas de alguém que recebeu a graça é a generosidade. Ficou claro? A graça entrou aqui. Irmão, deixa eu te falar, graça não é uma fumaça não, viu? Recebi a graça, como foi? Uma fumaça colorida, e eu respirei e entrou por dentro do nariz. Não, graça é uma pessoa que se chama Jesus. A lei, a Bíblia diz, a lei foi dada, mas a graça veio.
Cristo é a graça. Quando Zaqueu, que era um político, corrupto, cobrador de impostos, você imagina o que uma pessoa faz com dinheiro? É promiscuidade, prostituição, vivia fazendo o que não devia. Mas no dia seguinte, ele se converte, e aí ele diz, vou dar metade do que eu tenho. Então Jesus diz, a salvação entrou. Para quem não conhece, pode pensar, lógico que a salvação entrou. Ele ofertou um caminhão de dinheiro. Ou alguém pode perguntar, pastor, por que a salvação entrou? Porque ele ofertou. Então quer dizer que a salvação entra quando eu dou um grande volume de oferta? Não, a salvação entrou porque essa é uma marca da graça. Aqueles que receberam a graça tornam-se generosos. Por que torna generoso? Porque sabe que veio do Senhor, é Deus quem deu. Quero dizer para você, meu irmão, que tem graça de Deus sobre a sua vida, portanto, seja generoso. E não é só com condição financeira não, viu? Seja generoso também com as pessoas. Você sabe, uma pessoa pode amar generosamente. Uma pessoa pode ser agradável de forma generosa. Uma pessoa pode ser generosa com o seu humor. Você já viu gente mal-humorada? É um problema ser mal-humorado. Não tem jeito, em algum momento todo mundo vai ser mal-humorado. Em algum momento você vai ser mal-humorado. E não tem problema em algum momento ser mal-humorado. Mas tem gente que vive mal-humorado, uma cara feia. Eu costumo dizer, a Bíblia diz que Jesus fala, vinde a mim as criancinhas. Você já viu criança indo perto de gente mal-humorada? Criança vai perto de quem? De gente bem-humorada. Gente com a cara fechada não atrai criança. Jesus não era mal-humorado, Jesus era bem-humorado. Até porque ter bom humor é marca de alguém que também foi alcançado pela graça. Você sabia disso? Eu vou continuar isso aqui porque tem mais sinais. Eu quero continuar falando sobre esses sinais. Mas o bom humor é marca de alguém que foi alcançado pela graça. Por quê? Porque sabe que não merecia. Portanto, se não merecia e recebeu, é bênção. Você é mal-humorado quando alguém paga seu almoço? Como é que você faz quando alguém paga seu almoço? Pode ser a pessoa mais mal-humorada. Você vai pagar, a pessoa fala, deixa comigo. Como é que você faz? Obrigado. Você faz assim? Como é que você faz? Oh, amém. Primeiro você fala, não precisa, né? Não, fica assim, ó, pega a carteira e fica assim, ó. Não precisa não, está tudo amarrado a carteira, não, deixa aqui que eu pago. Então, irmãos, quero dizer para você que você foi alcançado pela graça, e uma das marcas de quem foi alcançado pela graça é generosidade. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós somos uma igreja generosa. Eu testifico aqui como pastor dos irmãos, de você que está aí, você é generoso. A nossa igreja tem condições para fazer as reformas que nós fazemos, e ainda mais porque você é generoso. E eu fico feliz porque você tem entendido a mensagem da nova aliança, a mensagem da graça, porque você é generoso. E se você não dá o dízimo, se posicione, comece a dar. E se você dá o dízimo, ouça isso, se você dá o dízimo, obrigado, mude isso. Porque no reino de Deus nada é obrigado, tudo é proposto. Agora, se você não oferta e não dizima, desconfiado de alguma armação do pastor, quero dizer para você, meu irmão, que você tem que procurar um lugar que você tenha confiança no pastor. Porque senão eu, como pastor, estou bloqueando você de desfrutar da graça e do favor. Porque se você olha para mim e pensa, eu não vou ofertar e dizimar, eu não confio nesse pastor, eu acho que ele pode estar usando dinheiro para outra coisa. Então o melhor para você, não é para mim, é que você encontre um lugar que você confie no pastor. Porque quando você confia e entrega, você desfruta da bênção do Senhor. E se você não confia em mim, eu estou bloqueando você de ser abençoado. E eu não posso ser pedra de tropeço, como a Bíblia diz. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Agora, eu quero dizer para você que o Senhor não deve nada para ninguém.
Você vai desfrutar, porque o favor de Deus é sobre você. Amém ou não amém? Por último, a última marca que eu quero falar hoje, Lucas 17:11. A Bíblia diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância, porque não podia se aproximar, e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por quê? Porque tinha um leprosário. Olha aqui para mim, nós já estamos acabando. O que é o leprosário? É um lugar que fica depositado os leprosos, porque leproso não pode ter contato com gente que não é leprosa. Então é como você passar na frente de um CDP, casa de detenção provisória, e o detento gritar lá. Eu lembro quando eu fazia entrega na padaria do meu pai, a gente tinha uma Kombi e passava na frente do CDP ali do Sertãozinho, e às vezes você ouvia alguém gritando: "Ô, a Kombi, ó a Kombi", dava para ouvir. Eles ficavam com o espelho olhando. Então é o leprosário que ficava, os leprosos que ficavam olhando, e aí viu Jesus e começaram a gritar: Jesus, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse: vão se mostrar ao sacerdote, porque o sacerdote era uma espécie de médico que avaliava se ele já tinha sido curado da lepra e podia voltar à vida comum. Então Jesus diz: vai se mostrar ao sacerdote. Mas veja bem, eles estavam com lepra. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles não foram purificados e foram. Enquanto eles iam, então 10 leprosos. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus falou: vai até o sacerdote. Só que eles estavam leprosos. Eles poderiam sofrer penalidade, porque são leprosos andando em via pública com lepra. Mas a Bíblia diz que eles foram. E enquanto eles iam, cadê? É o próximo. Vão mostrar-se ao sacerdote. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Próximo versículo, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Esse era o quê? Samaritano. Ele era judeu? Não, era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus veio para quem? Para os judeus. A Bíblia diz que os judeus não os receberam, então foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nesse momento aqui, Jesus ainda tinha vindo só para os judeus. Por que veio só um para agradecer? Porque só aquele que não merecia, porque ele não podia receber. Os outros 9 talvez eram judeus. Então eles falaram: nada mais justo, nós somos judeus, filhos de Abraão, recebemos o que nós merecíamos. Ou talvez um dos 9 falava: eu já estava no final da quarentena, já iria curar mesmo, isso aqui não tem nada a ver com a obra de Deus. Mas o estrangeiro que não merecia receber nada de Jesus é o único que volta para agradecer. Sabe por quê? Porque gratidão é coisa de gente que foi alcançado pela graça. Não tem jeito de ser grato enquanto não foi alcançado pela graça. Você sabe, irmãos, eu tenho 3 crianças. E aí a minha esposa foi para Goiânia, na conferência de mulheres, e eu fiquei com as 3 crianças. Alguém pode dar glória a Deus? Contei com algumas ajudas, mas a responsabilidade foi minha. Gostei. Levei aonde tinha piscina, nenhum se afogou. Andaram de quadriciclo, nenhum se acidentou. Na rodovia, dei 170 km por hora no meu carro e não aconteceu nenhum acidente com os 3 no carro. Era permitido. 120 era permitido. É graça também, é favor. Aí nós estávamos na casa do avô, pastor Almir. Aí na hora de ir embora,
Eu falei, vamos embora, vamos buscar a mamãe no aeroporto. Aí tava todos eles, pegaram, comeram lá, usaram piscina, dormiram, gastaram energia, água, que em casa eu fico toda hora, desliga o chuveiro, mas lá eu esqueço de mandar desligar o chuveiro na casa dos vô, e gasta água. Na hora de ir embora, cada um pegou sua malinha e tá indo. Eu falei, vocês não vão agradecer o vô e a avó, não? Aí o vô e a avó ficam como? Não precisa não. Daí eu falei, agradece aí. Agradeceu, aí no final eu falei, obrigado por todo o carinho de sempre que vocês nos recebem aqui. Sabe por quê? Porque não tem um gene dentro do homem e da mulher de gratidão. Não é colocado um gene de gratidão. Porque gratidão é contra a natureza. Você não vai ver um leão agradecendo por ter caçado uma zebra. Começou o momento. Você sabe, tem momento de acasalar. O leão, para acasalar, ele tem um processo para seduzir a leoa. Sim ou não? A leoa se faz de difícil. Tem todo o processo. Você vê isso aí nos Discovery da vida. Tem os passarinhos. Eles têm um procedimento para fazer tudo, mas você não vai ver nenhum animal matando a presa e parando de frente com a presa e espreguiçando e fazendo um sinal, e aí alguém entendido de animal falar, olha, esse momento ele está agradecendo porque ele alcançou a zebra. Sabe por quê? Porque agradecer não é natural. Você conduz a sua vida para que você seja alguém grato. Você ensina as crianças. Como é a palavrinha mágica? Obrigado, vovó. Obrigado, papai. Compro figurinha da Copa lá, ele sai pegando as figurinhas. Eu falei, não vai nem falar obrigado, é R$7 um pacote desse aí. Cada tacada é R$70. Vocês não vão nem falar obrigado. Oh, pai, obrigado. Por quê? Porque não tem o gene da gratidão. Da mesma forma é comigo e com você, irmão. Não tem o gene da gratidão. Se eu não conduzir a minha vida para ser alguém grato, eu entro na justiça própria. Eu penso que tudo foi feito para mim. Isso aqui já era para ser meu. Eu mereço um aumento. Eu mereço mudar de emprego. Eu mereço ser reconhecido como líder de célula. Eu mereço as honras que estão me dando. Eu mereço. Não entre por esse caminho, porque quem entra por esse caminho sai do favor. Não sai do favor quem peca, porque quem muito pecou, muito amou. Sai do favor quem entra pela justiça própria. Eu mereço, eu recebi o perdão porque eu sou bom. Eu não vou perdoar esse porque o que ele fez é muito pior. Como chama isso? Justiça própria. Portanto, meu irmão, crie um coração grato. Tenha atitude de gratidão com as pessoas. Tenha uma atitude de gratidão com o Senhor, em nome de Jesus. Portanto, essas são algumas marcas de quem foi alcançado pela graça. O amor, o que mais? O perdão, generosidade e a gratidão. Mas sabe, eu preciso falar para você que não vim aqui para te dar regras para desfrutar da graça. Essas são marcas de autenticidade de quem já desfruta da graça. Nós não somos transformados por mandamentos, nós não somos transformados por ordenanças, nós fomos transformados pelo amor do Senhor que nos alcançou. É isso que te transforma. Você não é transformado, agora eu vou ser grato porque eu preciso. Não, é uma evidência. Portanto, se você observa alguma dessas marcas falta na sua vida, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso ter gratidão. Eu preciso ser grato. Até o que foi feito contra você te leva para lugares que você não esperava, e isso tem que ter gratidão. O Senhor está me abençoando, o Senhor está cuidando de mim, tem coisas boas para mim. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos 2 cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. @Igreja Guapituba. Deus abençoe e até mais.